Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. O livro de Atos dos Apóstolos, que poderia se chamar também Atos do Espírito Santo. Vou esperar você encontrar. Atos capítulo 1, versículo 4. Amém? Vou esperar que você encontre. Estou ouvindo aí um folhear de Bíblia, é sinal que você está procurando identificar o texto. Eu vou esperar você encontrar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 10 agora. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite sobre o tema de volta para Jerusalém. Meu tema é extraído exatamente do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. Jerusalém tem um significado especial, específico, nas páginas da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Jerusalém tem um papel especial na história da redenção, e Jerusalém tem um papel especial na vida dessa igreja. O ano era 1994, o mês era março, o dia era 28 de março de 1984. A diretoria do Ministério Palavra da Fé estava reunida em São José dos Campos, São Paulo. A apóstola Valnice, então pastora Valnice, estava dirigindo aquela reunião. 12 pessoas estavam ali. Espiritualmente, a INSEGEC, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, iria nascer naquele 28 de março do ano de 94. E algumas pessoas, 12 pessoas ali, alguns estavam sendo recebidos, entre outras, 2 seminaristas, um deles eu conheço pessoalmente. E quando eles vieram para receber a imposição de mãos, um deles caiu ali debaixo do poder de Deus, ele teve um arrebatamento, ele viu o seu espírito se desconectando do seu corpo. Um anjo
estavam escutando e ele via que o peso da medalha dos votos que ele tinha feito estava pesando no seu peito, enquanto óleo quente era derramado sobre o seu corpo, e ele ouviu uma voz que dizia: trava-se uma luta pela posse do corpo. Quando ele voltou à consciência, contou a visão, ninguém teve o discernimento, mas a apóstola Valnice está agora na cave de oração, orando, e de repente Deus diz: aquela experiência com Orlando foi uma experiência ilustrativa. Eu quero te ensinar uma coisa. A medalha fala de Roma, o óleo fervendo fala de Jerusalém. A voz que ele ouviu: trava-se uma luta pela posse do corpo. O corpo é a igreja. Então há uma batalha entre a estrutura de Roma, a estrutura de Jerusalém, pela igreja. E ali Deus começou a mostrar à apóstola Valnice todo o paralelo que aconteceu ali, quando a igreja se distancia das suas raízes judaicas, bíblicas, apostólicas, e ela entra na religiosidade, e a igreja começa a perder as suas marcas. E aí Deus diz à apóstola Valnice: dê um grito dizendo: sai de Roma e volta para Jerusalém. E nós temos exatamente esse lema, esse grito profético: sai de Roma e volta para Jerusalém. Eu não vou entrar em detalhes nessa temática, mas eu quero falar com vocês algumas coisas importantíssimas sobre Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde a igreja foi fundada. Jerusalém é uma cidade não somente histórica, mas profética. Quando Jesus vier governar, ele vem governar de Jerusalém. De Jerusalém, ele vai vir governar sobre os reinos da terra. Vai ser lá em Jerusalém aonde o reino de Deus vai se estabelecer, o trono da justiça vai se estabelecer, e nós estamos voltando para Jerusalém. Jerusalém é o lugar das marcas apostólicas. Jerusalém é a cidade, uma cidade profética. E a gente vai descobrir algumas coisas aqui, já que a gente está num culto de ceia do Senhor, a gente vai descobrir algumas coisas aqui sobre Jerusalém. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre Jerusalém, essa cidade profética, é que Jerusalém é o lugar da comunhão. Onde é que eu descubro isso? Veja comigo o versículo 4. Versículo 4. E comendo com eles, veja a expressão comendo com eles. Isso fala exatamente de comunhão. Todas as vezes que você vê a palavra alimentar, comer na Bíblia, fala de comunhão, fala exatamente de uma refeição pactual. Por isso que a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar hoje, é também uma mesa de comunhão. A Bíblia diz que Jesus estabelece a ceia no último jantar de Páscoa, quando ele está sentado com os discípulos na mesa. E todas as vezes que você encontra comunhão na Bíblia, você vai encontrar comunhão associada a comer junto. Rogério, Gabriel, comunhão sempre está associada a comer junto. Então, abra a tua Bíblia aqui em Gênesis. Vamos aqui para Gênesis, capítulo 14. Eu quero te mostrar aqui, primeira refeição de comunhão. Eu sei que você já conhece isso aqui, a gente vai ver na Bíblia. Primeira refeição de comunhão, capítulo 14, verso 18. Gênesis 14, 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, ou de Jerusalém, por isso nós estamos falando sobre Jerusalém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, note aí, Melquisedeque entrando no nível sobrenatural de comunhão com Abraão, apontando para a mesa do Senhor. Primeira vez que você vai encontrar pão e vinho como refeição pactual é aqui nesse texto. Então, Abraão está vindo de uma batalha. Ele está vindo de uma guerra contra 5 reis. Então ele vem cansado, ele vem exausto. Quem vem de uma guerra vem ferido, vem exausto, vem cansado. Mas a Bíblia diz que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão com pão e vinho. Eles comem pão e vinho junto e eles têm
comunhão um com o outro e uma aliança se estabelece ali. Quem é Melquisedeque? Uma figura de Cristo. Então Cristo, na pessoa de Melquisedeque, sai ao encontro de Abraão para fortalecê-lo com pão e com vinho. Talvez você tenha entrado aqui numa guerra muito grande, numa situação de conflito, uma guerra dentro de você, uma guerra existencial, uma guerra para se manter na fé, uma guerra na família. Nós estamos vivendo em tempos de guerra, de conflitos, mas eu quero dizer, em meio à guerra, em meio ao conflito, em meio à batalha, você tem o Melquisedeque celestial, aquele que é rei de Jerusalém também, e essa noite ele está vindo ao seu encontro com pão da palavra e com vinho que é o seu sangue, que purifica de todo pecado, para fortalecer você. Você pode dizer amém? Então, queridos, Atos capítulo 1, verso 4, a primeira coisa que eu vejo em Jerusalém aqui, é que é o lugar da comunhão. O texto diz, comendo com eles, quem? Jesus. Jesus comendo com os discípulos, depois de ressuscitado. Jesus teve 40 dias com os discípulos, depois de ressuscitado ele come com os discípulos. Então comunhão tem que ser estilo de vida na nossa vida. Se Jesus viveu uma vida de comunhão com o Pai, se Jesus teve comunhão com os discípulos, mesmo depois de ressuscitado, comeu como comunhão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nessa noite vamos participar da mesa do Senhor. Estamos aqui também uma mesa de comunhão. Foi por isso que Paulo disse, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Sentar à mesa do Senhor é estar em comunhão com Ele. Porque Jerusalém é o lugar da comunhão. Você tem tido comunhão com Deus? Você tem tido comunhão com seu irmão? Você tem desenvolvido níveis maiores de comunhão com seu Pai Celestial, com o Espírito Santo, com Jesus de Nazaré? Somos chamados para viver em comunhão. Primeira coisa, Jerusalém, lugar da comunhão. Segundo ponto da mensagem aqui, que a gente vê nesse texto de Atos, capítulo 1, ainda no versículo 4, é que Jerusalém não é somente o lugar da comunhão, lá Jerusalém é o lugar da determinação. Veja, versículo 4 ainda diz, comendo com ele, determinou-lhes. O que é determinar? É ordenar. Jerusalém é o lugar onde a palavra de Deus tem preeminência, porque é o lugar onde Deus ordena, onde Ele determina. Jesus não está pedindo nada a ninguém. Ele está determinando, comendo com ele, na mesa de comunhão, ele dá uma determinação. Qual é a determinação? Não se ausente de Jerusalém. Então, há pessoas que pensam que Deus depende delas e que elas vão dar ordem a Deus e elas invertem o valor das coisas. Não é você que determina, é Ele que determina. Então, estar na igreja é uma determinação de Cristo. Viver a vida de comunhão da igreja é uma determinação de Cristo. Andar nos caminhos do Senhor é uma determinação de Cristo. Então, segundo lugar, Jerusalém é um lugar da determinação. Em terceiro ponto, para a gente partir para a essência dessa mensagem, em terceiro lugar, Jerusalém é o lugar da promissão. Onde é que está isso aqui, pastor? O texto diz, comendo com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa promessa de quem? Olha aí na tua Bíblia. Esperasse a promessa de quem? Hã? Quem? Olha, presta atenção. Aqui, deixa isso para lá. Esperasse a promessa de quem? Quantos filhos nós temos aqui? Levanta a mão. Os filhos de Deus, é claro. Quantos filhos de Deus? Se você é filho de Deus, há uma promessa do Pai na tua direção. A promessa é para os filhos. Pastor Daniel estava lembrando agora? Pastor Daniel estava pregando aqui. Eu vou fugir aqui do script, só para dizer uma coisa aqui. Ele estava pregando em Campina Grande. Aí ele pregava, tinha um rapaz bêbado sentado lá, e ele dizia, Jesus vem, o bêbado lá do banco dizia, não vem. Aí o pastor pregava, dizia, Jesus vem, ele dizia, não vem. Aí, Jesus vem, ele dizia, não vem. Aí o pastor Daniel saiu do microfone e disse, menino, chama ali a polícia. Aí o bêbado disse, essa vem.
Aí deixou o culto acontecer. Mas vamos voltar para cá, né? Isso tem nada a ver com a mensagem. Tem nada a ver com a mensagem. Alguém achou que a polícia estava vindo. Tem nada a ver com a mensagem. Jerusalém, em primeiro lugar da comunhão. Jerusalém, lugar da determinação. Jerusalém, lugar da promissão. Que é a promissão, pastor? Promissão é promessa. O nosso Deus é um Deus que promete. E Ele promete porque Ele tem de cumprir. Agora a promessa, ela é uma promessa que tem endereço certo. Qual é o endereço certo da promessa? Os filhos. Ficai em Jerusalém até que do alto recebais a promessa do Pai. E essa promessa do Pai, nós vamos estudar ela aqui. Ela está ligada ao poder sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Lugar da comunhão, lugar da determinação, lugar da promessa, da promissão. Mas Jerusalém em quarto lugar. E aqui a gente vai começar a entrar em alguns pontos importantes para a edificação da nossa fé nessa noite. Quarto lugar, Jerusalém é o lugar do sobrenatural. Veja, eles tiveram comunhão com Jesus, comeram com Ele, eles obedeceram à determinação de Jesus, e Jesus disse, fiquem aí até que a promessa venha. E a promessa veio. Porque quem promete não é qualquer pessoa, é o Pai Celestial, aquele que tem poder e autoridade para cumprir a promessa. Lugar do sobrenatural. Como é que a promessa veio, pastor? Veja comigo Atos capítulo 2. Você está com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2. Veja aí, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. A promessa do Pai é que eles seriam revestidos de poder. E agora o texto está dizendo que isso cumprindo-se. Então chegou o momento da promessa se cumprir. Há um tempo de Deus prometer e há um tempo dele cumprir o que prometeu. Algumas vezes ele promete e ele cumpre no estalar de dedos. Algumas vezes ele promete e ele quer que você espere um pouco de tempo. Outras vezes ele promete e quer que você espere mais ainda. Mas de uma coisa é certa, aquilo que ele prometeu vai se cumprir. E o que é que se cumpre aqui, pastor? Chega o dia de Pentecostes, que eu não vou falar, e vem a promessa de forma sobrenatural. A promessa é uma manifestação sobrenatural. Vamos ver aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, porque a promessa é para os filhos, mas a promessa é do céu. Não espere promessa da terra, né? Somente nesse período que nós estamos vivendo, há promessas e promessas. Quantas promessas que decepcionaram você, não é? Alguém te prometeu, né? Disse, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também, mas nem deu o céu, nem deu o amor a você. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a promessa veio do céu, irmãos. As promessas que nunca caem por terra e não falham, não são promessas que vêm da terra. São promessas que vêm do céu. Para os filhos. Quem aqui, seja sincero, vou falar para os homens agora, não vou nem falar para a mulher. Quem aqui, quando era menino, seu pai prometeu que ia dar alguma coisa a você, algum emprego, e até hoje você espera, seja sincero, e não aconteceu. Oh, levanta a mão, não tem vergonha não? Tem alguns aqui que estão com vergonha, levanta a mão, não, porque o pai está aqui. Aí vai ter que... Vai, levanta a mão. Agora, todo mundo, quem recebeu uma promessa da mãe, do pai, e até hoje está esperando a promessa não se cumpriu? Sabe por quê? Porque teu pai e tua mãe são falhos. Minha mãe cumpriu uma promessa outro dia, faz aí 1 ano mais ou menos. Aquela promessa, eu gosto muito de galinha, de carne, né, dessas coisas, né? E um dia ela me prometeu que eu era menino, comia muita mistura, não queria comer a comida normal, comia a mistura, e ela prometeu que ia me dar uma galinha inteira. E eu esperei aí alguns anos, né? E um dia eu disse, aí cara, a promessa lá, já um homem, já ela disse, vou cumprir a promessa. Aí matou um galo caipira e para mim, comer todo. Isso mas não valeu, porque a promessa era uma galinha, e é um galo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Teu pai e tua mãe te prometeu, e talvez não tenha cumprido, que eles são seres humanos limitados, e quem sabe ele prometeu, mas não pôde cumprir.
Então essa promessa é humana, de um pai humano, de uma mãe humana. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você é filho de Deus, a promessa vem do céu, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, de cuja mão vem todo o dom perfeito e toda boa dádiva. Se não se cumpriu ainda, mas ele prometeu, vai se cumprir. E pode ser nessa noite que a promessa venha do céu sobre a sua vida. Dê um aplauso a Jesus. Veio do céu, a promessa veio de forma sobrenatural. Como, pastor? Como um vento. Porque o que vem do céu ninguém tem controle. Assim como o vento é soberano, ninguém manipula o vento, controla o vento. Assim a promessa de Deus não tem quem controle. Ela não é cabestrável. A promessa de Deus é soberana. Veio como o som de um vento. O que mais, pastor? Encheu toda a casa. A promessa preenche em que estavam assentados, porque estavam esperando. E aí vem agora onde eu quero entrar. E de repente apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui está o cumprimento da promessa. Jesus diz: fique em Jerusalém. Jesus comendo com eles, né, tendo comunhão. Deu a determinação: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês vão receber a promessa do Pai. Eles ficaram 10 dias esperando, oraram tanto que estavam sentados, talvez cansados. E repentinamente o céu se abre e a promessa vem. Tochas de fogo pousam sobre a cabeça deles. É uma manifestação do que aconteceu lá no Sinai, em Êxodo 19. Mas de repente há um som de vento, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E onde é que a promessa se cumpre, pastor? A promessa se cumpre exatamente no versículo 4. Quando todos são cheios do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui está a promessa cumprida e Jerusalém como lugar do sobrenatural. O que é mais sobrenatural aqui, pastor? É o vento que vem do céu? Não. O que é mais sobrenatural aqui, pastor? É a casa cheia daquela manifestação poderosa? Não. O que é mais sobrenatural aqui, pastor? São as línguas repartidas como que de fogo sobre eles? Não. O que é mais sobrenatural aqui, pastor? O mais sobrenatural aqui é todo cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo sinalizar esse enchimento, dando a eles línguas sobrenaturais. Por que é mais sobrenatural, pastor? Porque todas essas manifestações que eu disse a você aqui, fogo, vento, você vai encontrar no Antigo Testamento. Mas alguém sendo cheio do Espírito Santo e falando nesse nível de linguagem sobrenatural, você não encontra. Pelo menos você lendo a Bíblia em português, você não vai encontrar algumas sinalizações, mas você não encontra nesse nível. E aí, eu quero dizer para você e essa promessa do Pai aqui, eles se encheram do Espírito Santo, e de repente esse enchimento do Espírito Santo extrapolar em uma linguagem sobrenatural. O texto vai dizer, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse extrapolar em novas línguas aí, é uma promessa sequencial, aonde Deus vai entregar o maior presente do Espírito Santo para o crente. Como assim, pastor? Qual é o maior presente de Deus para o mundo? Alguém pode me responder? Qual o maior presente de Deus para o mundo? Você poderia responder, Gabriel? Quem? A salvação. Ele disse que é a salvação. Quem concorda com o Dido que o maior presente de Deus para o mundo, para a humanidade, é a salvação? Mas de quem vem, através de quem vem a salvação? De Jesus. Então, o maior presente de Deus para o mundo é Jesus, porque sem Jesus não tem salvação. Quem tem Jesus tem salvação. Salvação e Jesus estão atrelados. O maior presente de Deus para o mundo é Jesus. E qual é o maior presente de Jesus para a igreja, hein, irmãos? O que é que Jesus passou aqui, 33 anos e 6 meses com discípulos, 3 anos e meio treinou o discípulo, depois morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com ele,
subiu ao céu, mas antes de subir ele disse que ia enviar alguém. Quem era que ele disse que ia enviar? Quem lembra? Quem lembra? Quem? O Espírito Santo. Então diga comigo, o maior presente de Deus para a humanidade é Jesus. Diga, o maior presente de Jesus para a igreja, diga, é o Espírito Santo. E qual é o maior presente do Espírito Santo para o crente individual? Porque esse presente, ele é para todos, mas ele se manifesta individualmente. Quem pode dizer? Diga, orar em outras línguas. Está aqui no texto. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O maior presente de Deus para o mundo, Jesus. O maior presente de Jesus para a igreja, o Espírito Santo. O maior presente do Espírito Santo para o crente individual, a oração em outras línguas. Por quê, pastor? Vamos ver aqui por quê. Primeiro, porque a oração em outras línguas é um elo, pode jogar aí, é um elo de conexão espiritual com Deus. Leia para mim aí. O maior presente do Espírito Santo para o crente é orar em outra língua. Por quê? Primeiro ponto. Vai lá, Rafael. Orar em outras línguas é um elo de conexão espiritual com Deus. Quem foi que disse isso, pastor? Quem disse isso foi Paulo, meu irmão. 1 Coríntios, capítulo 14. Abra aí a tua Bíblia. Vamos folhear a Bíblia um pouquinho hoje. 1 Coríntios, capítulo 14. Verso 2. Primeiros Coríntios, capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Olha o que o apóstolo está dizendo, Paulo. Quem fala em outra língua não fala a homens. Então, senão, ele diz, senão a Deus, ninguém o entende. Nem entende os anjos, nem entende o diabo, nem entende os homens, só quem entende é Deus. Eu estava conversando com um pastor, ele não era pastor na época, nem ele era pastor, hoje ele é pastor, né? E eu também sou, mas na época nem eu era pastor, nem era ele. Faz muitos anos isso. E ele, a tese dele, ele defendia que essa questão do sobrenatural na igreja em nossos dias não existe mais. Na tese dele, o Novo Testamento se completou, Deus deixou de operar. Não existe mais milagres. E aí, não existe mais outra língua. Eu disse, e essa língua aqui que Paulo disse? Ele disse, não, isso aqui porque Paulo era poliglota, falava muitos idiomas. Eu disse, era, rapaz. Isso era. Eu disse, vamos analisar aqui o texto. Ó. Por que quem fala em outra língua não fala a homens? Eu vou perguntar a você, quem fala em alemão, fala a homens ou não? Fala alemão. Quem fala inglês, fala americano ou não? Fala americano. Quem fala em francês, fala homens ou não? Quem fala em hebraico, fala homens ou não? Fala judeu. Quem fala em grego, fala homens ou não? Fala. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, que quem ora em outra língua não fala homem, irmão. Então não pode ser idioma aqui, não tem condições de ser idioma. Não, pastor, é porque o senhor não interpretou certo, o senhor tem que fazer a exegese certo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz que eles foram cheios de Espírito Santo e falaram em outras línguas, aquilo era idioma, sabe por quê? Quando você vai ler o versículo 14, pastor, está dizendo lá que existiam hebreus de várias nações que estavam ali e escutaram os apóstolos falar em persa, falar em egípcio, falar em grego. Eles eram todos judeus, não falavam outros idiomas e eles escutaram. Será que a minha exegese está errada? Vamos analisar o texto direito. Tem duas palavras ali gregas. Primeiros, Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. A palavra ali é glosa. Glosa é exatamente línguas. Mas aí o versículo 14 diz que aqueles daquelas nações que estavam ali, de nações diferentes, diz, nós o ouvíamos falar em nosso próprio idioma. A palavra ali é xenó. Então nós vamos ter aqui glosolalia, falar em línguas, e xenolalia, falar em outros idiomas. Então explique, pastor, que eu não entendi. Vou te explicar.
Pedro falava numa linguagem sobrenatural inspirada pelo Espírito Santo. E o persa que estava ali, no ouvido dele, não é que Pedro estava falando persa, no ouvido dele ele ouvia persa. O Espírito Santo traduzia na audição dele. Então qual era o milagre ali? Era dois. O milagre era Pedro cheio do Espírito Santo falando numa linguagem sobrenatural. O milagre era o Espírito Santo traduzir ao ouvido daquele persa, a língua persa, mas Pedro não estava falando persa, o milagre se dava assim. Ele falava em língua e ele ouvia no idioma dele. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, quem ora em outra língua não fala homem, senão a Deus. Olha aí, visto que ninguém, se é ninguém, meu irmão, ninguém o entende, senão quem? Deus. E em espírito, eu não preciso estar em espírito ou ser movido pelo Espírito, ou meu espírito pelo poder do Espírito Santo. Não preciso disso para falar inglês, estudo inglês e falo inglês, né, em espírito. Quem diz que quando eu estou falando inglês, eu estou falando dos mistérios celestiais? Não. Paulo está dizendo que quem ora em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que em espírito fala mistérios. Que mistérios, pastor? Mistérios que não estão revelados ao seu coração, mas que Deus sabe, e quando você ora em línguas, Ele pode trazer essa percepção espiritual no seu espírito. Por isso, 1 Coríntios capítulo 2, que eu não vou ler, vou citar para você, a gente interpretava esse versículo errado, que diz assim, o que é que diz, pastor? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí os pregadores pregavam, irmãos, quando você chegar no céu, aí você vai ver as coisas que o olho não viu, você vai ouvir as coisas que o ouvido não ouviu, você vai entender e perceber as coisas que não subiu ao coração do homem. Mas eles esqueceram de ler o resto do versículo. Como é que diz o resto do versículo, pastor? Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando você está orando em outra língua, você está orando de forma sobrenatural. O Espírito Santo está inspirando o seu espírito, não é a bitola da sua mente, não é a sua mente que está orando, é o Espírito Santo inspirando o seu espírito, e o seu espírito entrando em uma conexão espiritual com Deus, e você está falando em mistério, você não sabe o que você está falando, mas Deus sabe o que você está falando, e muitas vezes o Espírito Santo traz a percepção. Pô, estou vendo o Dido aqui, a gente estava num culto de oração aqui, e ele se aproximou de mim, ele disse, olha aqui pelo meu braço direito, ainda disse, olha aqui pelo meu braço direito que eu estou com a dor aqui. Antes de ele dizer o Espírito, eu estava orando em língua, o Espírito Santo disse, ele está com a dor no braço direito aí faz 15 dias, ore que ele vai ficar curado agora. Ele já tinha tomado medicamento, acho que era uns 15 dias, uma semana, né? E eu orei, disse, procura a dor agora. A dor foi embora, voltou alguma vez? Nunca mais. O que é isso, pastor? Você está orando, o seu espírito orando, pelo poder do Espírito Santo, se conectando com Deus, e as coisas que você não sabe, Deus trazendo. Eu já contei essa experiência aqui, mas tem gente que não ouviu, então eu vou dizer. Eu cheguei na casa de uma irmã, eu e minha esposa, ela estava em estado de loucura. Queria tirar a roupa, já tinha tomado não sei quantos banhos, o marido preocupado. E a gente começou a conversar ali e tal. Ela tinha história, porque a mãe tinha problema já. E aí eu disse, vamos orar. E quando eu estava orando, eu comecei a orar em língua. E quando eu comecei a orar em língua, exatamente aconteceu isso aqui. O meu espírito se conectou a Deus, o Espírito Santo, aquela conexão. O Espírito Santo diz, toque nos ombros dela e mande que o jugo seja quebrado. Ela estava na minha frente, eu cheguei e toquei nos ombros dela. Do jeito que o Espírito Santo mandou. Quando eu toquei, ela fez isso aqui. Começou a vomitar. Depois ela levantou, quando ela levantou o rosto já estava transformado, sobra até hoje. Inclusive ela esteve aqui hoje na igreja, de manhã no culto. Até hoje ela está liberta. Por quê? Quando eu oro em línguas, o meu espírito, pelo Espírito de Deus, se conecta com o próprio Pai e Ele traz revelação, porque em espírito fala-se mistérios, visto que ninguém o entende. Está aqui o que Paulo está dizendo. Em espírito eu falo mistério. Por isso que a oração em línguas é o maior presente do Espírito Santo, individualmente para o crente. Segundo lugar, porque a orar em línguas é o maior presente do Espírito Santo para o crente? Porque, primeiro, é um elo de ligação espiritual com Deus.
Segundo, é um instrumento de edificação pessoal, irmãos. Paulo diz, próprio Paulo, está tudo em 1 Coríntios 14. Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu sou edificado. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E a palavra edificação ali quer dizer colocar pedra sobre pedra. No original quer dizer construir uma muralha. Então muitas vezes o que é edificar é levantar, erguer. Por exemplo, esse templo aqui está edificado, não está desmoronado. Se ele estivesse caindo aqui, o teto, as paredes estavam desmoronando. Mas é edificado porque ele está sólido, em pé. Edificar é se manter de pé, sólido. Então, sabe qual é a maior vitamina de Deus para o crente, para ele se fortalecer, além da palavra, do jejum, da oração e tudo? A oração em língua é um instrumento de edificação. Eu vou orando em língua, eu vou construindo uma fortaleza espiritual dentro de mim, vai se levantando uma muralha de proteção. Uma muralha de proteção. Paulo diz, quanto mais eu oro em língua, mais o meu espírito é edificado. Então se você ora e ora muito em línguas, raramente você será aquele crente fraquinho, está quase caindo, não pode ver uma tentação, meu Deus. Qual é o remédio, pastor? Orar em outras línguas. Terceiro lugar, a oração em línguas é um instrumento de iluminação espiritual. Ou seja, a oração em línguas edifica a minha fé como instrumento também de iluminação espiritual. É por isso que Judas, no versículo 20, já passou, meu filho, ponto 3. Você adiantou. Oi? Travou. Então deixa travado. Escuta, olha para cá. Daqui a pouco destrava. Instrumento de iluminação espiritual. Judas vai dizer assim: vós, amados, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí você pergunta, pastor, mas eu não edifico a minha fé não é ouvindo a palavra? Depois você volta para o 3, viu? Eu não edifica a minha fé, não é ouvindo a palavra? Paulo não disse em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? É verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra para a palavra ali é rema. Existem duas palavras gregas para a palavra. Palavra logos e a palavra rema. O que é a palavra logos? É a palavra falada, escrita. O que é a palavra rema? É a palavra vivificada pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz assim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquele ali quer dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir o rema, a palavra viva de Deus, no meu espírito. E como é que a palavra se torna viva? Uma das formas da palavra sair da cabeça e descer para o seu espírito é exatamente quando você ora em línguas. Você edifica-se na sua fé santíssima. Judas diz. Então, o Espírito ilumina a palavra da mente no meu espírito e essa palavra se torna viva. Deixa eu dar outro exemplo aqui. A gente estava num culto aqui há muitos anos atrás. Eu estava orando ali na cadeira. O templo não era assim, era um templo muito pequeno. E quando eu estava orando em línguas, aí a janela estava aberta, alguém estava queimando um lixo aqui, estava entrando. E na alvinha estavam umas pessoas orando aqui, era um domingo de manhã, a gente estava numa consagração. E na alvinha, quando ela veio, ela falou, eu disse, não, eu já sei o que você tem, vou orar por você, o Espírito Santo já falou. E quando eu orei por ela estava com febre, dor de cabeça, nariz entupido e a garganta inflamada. Mas naquele momento veio o rema, a palavra que devia estar na minha mente, veio para o meu espírito vivificado. E quando eu toquei nela que orei, a febre desapareceu, a dor de cabeça desapareceu, a garganta desinflamou, ela foi instantaneamente curada. Que é isso, pastor? Quando você ora em línguas, a oração em línguas se torna um instrumento de iluminação espiritual e edificação da sua fé. Ponto 4. Por que orar em línguas é importante, pastor? Porque orar em línguas é uma intoxicação espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, ninguém ora em língua se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, para orar em língua, precisa estar cheio do Espírito Santo. Por isso, Atos 2 e 4, diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro eles foram cheios do Espírito Santo. E aí o texto diz, e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito lhes concedia que falasse.
Agora Paulo chega para os irmãos de Éfeso, onde existia na cidade de Éfeso o templo de Diana, e como cidade grega ali também, Éfeso tinha adoração ao deus Dionísio, ou Baco, que era o deus do vinho. Então os adoradores de Baco ou de Dionísio, eles entrarem em transe e se conectar com aquelas divindades, eles tomavam muito vinho. E quando eles estavam intoxicados pelos vinhos, então eles se conectavam com aqueles demônios, com aqueles deuses. Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso: cuidado com Baco e Dionísio. Cuidado com o vinho, com o álcool. Não se encham de álcool, não se embriaguem de vinho, mas encham-se do Espírito Santo. E quando você ora em língua, é um sinal de que o Espírito Santo está transbordando em você. Então é intoxicação espiritual. Porque o álcool ele provoca pelo menos 3 coisas no indivíduo. Primeiro, o camarada alcoolizado não tem controle. Tem que dizer que vai chamar a polícia para ele se tocar e dizer: melhor eu sair daqui do que ficar. O álcool é quem está controlando. Depois que ele volta assim: meu Deus, que mico eu paguei, hein? Que vergonha eu passei. O álcool assume o controle. Segundo, o álcool altera o comportamento, meu irmão. Chega a ver o camarada bêbado, que eu mando. Ele às vezes é um cara quietinho, tímido, cheio de cachaça na cabeça. Quem manda aqui sou eu, porque eu aqui é rico, é o mais brabo. Aí depois altera o comportamento. Em terceiro lugar, o vinho causa dependência. Aí Adelmo, que foi dependente de químico, de álcool, ele sabe. Fazia tudo para até cruz na parede, ele disse que fazia, mas não tinha jeito. Mas no dia que Jesus entrou na vida dele, o Espírito Santo tocou a vida dele, ele foi liberto. Quando você ora em línguas, é um sinal de que você está espiritualmente intoxicado, uma intoxicação santa, não na mente, não no organismo, não nas faculdades mentais, mas o seu espírito encharcado pelo vinho novo do Espírito Santo, que traz alegria verdadeira, que altera o nosso comportamento desregrado, o nosso comportamento imoral, para um comportamento santo, pautado nas Escrituras, na palavra do Eterno, na palavra de Deus. E aí você passa a depender do Espírito Santo. Para pregar você tem que depender do Espírito Santo, para tocar tem que depender do Espírito Santo, para orar tem que depender do Espírito Santo, para viver tem que depender do Espírito Santo. Então encha-se cada vez mais de Espírito Santo, orando em línguas. Para terminar esse tópico, orar em línguas é comparado a uma ignição espiritual. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo: o Espírito Santo pode estar em você aceso ou apagado. Você escolhe. Ele pode estar aceso ou apagado. Como é que o Espírito Santo está aceso? Quando você é exuberante na obra de Deus. Quando você tem fogo para fazer a obra. Quando você tem calor espiritual. Quando a sua oração não é aquela oração mecânica, aquela oração religiosa, amantíssimo, soberano, grandioso Deus que está nas mais altas alturas, excelsitude, ele já está dormindo. Quer ignição? Muita gente que é motorista aqui sabe, né, Frank? Eu estou dizendo, ignição, você toca aqui no carro, o carro vai embora. Não é verdade? Mas por que, pastor? O que é que a ignição faz? Você não sabe, mas quando você toca na chave, acontece algo lá no motor do carro, né? Não sei se é o pistão, eu não vou dizer muita coisa, que eu não sou mecânico, mas há uma ação chamada de combustão. Você tocou na chave, uma faísca se acende lá dentro, e quando o combustível sobe, há um incêndio, pega-se fogo, há uma centelha de fogo. E quando há centelha, aí o motor começa a funcionar. Então você já viu o crente que só pega no empurrão? Parece aqueles fusquinhas antigos que só desce de ladeira, irmão. Só de ladeira abaixo. Para subir é uma luta. Aqueles carros, já ouviu que você velho, que você vai no meio do caminho, o carro deixa você no meio da pista e vai empurrando. Você liga, tec. A ignição está com problema, o motor está com problema.
Se você está com dificuldade de orar, de ler a Bíblia, se você vem para o culto, o povo empurrando você, empurrando, vai para o culto, vai para o culto. Está faltando ignição espiritual. Quando você começa a orar em línguas, ativa-se dentro de você o fogo de Deus. E esse fogo tem que estar queimando dentro de você. Paulo disse, não apagueis o Espírito Santo. Você já viu alguém tocar num fogo assim, ó? Vamos dizer que está 70 graus aqui, eu toco assim. Oh, me queimei. É assim? Ai! Então, o fogo, o calor do fogo faz você ser ativo na obra, no reino, não é? Você vai levar aquela vida fria, aquela vida insossa. Não. Orar em línguas é ignição espiritual. É por isso que Paulo não apagueis o Espírito. Aí Paulo chega para Timóteo. Timóteo, vem cá, meu filho. Eu lembro das suas lágrimas. Timóteo, eu lembro da sua fé não fingida, mas eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo. Você é muito jovem, a estrada é comprida, é longa, tem muita coisa por aí. Timóteo, eu estou notando que você não está orando mais como orava, você não está tão empolgado como era. Timóteo, sim, Paulo. Reavives, reacenda o dom de Deus que está em ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos de ministério. Sabe o que quer dizer aquela palavra ali? Reavives ou reacenda quer dizer, faça queimar de novo desde as brasas, né? Todo mundo sabe que é churrasco aqui. Você bota a picanha, aquela picanha, a gaúcha que é boa mesmo, aquela picanha, aquela gordura, você bota ela na grelha. Mas se as brasas estivessem apagando, ó, você vai com a tampa da panela. Até que das brasas, o fogo reacende. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, não deixa a cinza, não deixa a tua vida espiritual, devocional virar cinza. Porque no passado eu fui usado por Deus, porque no passado eu era cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo, não, Timóteo, não faça isso, abane, ore, busque, ore em línguas, até que as brasas se incendeiem de novo e o fogo seja aceso dentro de você. Quanto mais eu oro em línguas, mais o fogo vai se acendendo, se acendendo, se acendendo, até me incendiar completamente. E quando eu estou incendiado pela presença do Espírito Santo, eu não quero nada com pecado, eu não quero nada com o mundo, eu não quero nada com a vida antiga, eu estou inflamado por Deus, o fogo de Deus está me consumindo. Dê um aplauso a Jesus se você é crente. Sexto ponto, orar em línguas é um refrigério espiritual. Refrigério espiritual foi Paulo quem disse isso. E Paulo citou um texto de Isaías, né? Texto de Isaías 28. Ele usa 1 Coríntios 14, 22 para falar dessa profecia. O que é que diz a profecia de Isaías? Diz, por outros povos e por gente de outra língua, falarei a esse povo, e mesmo assim, eles não me ouvirão. Aí o profeta continua. Isso é o descanso. E isso é um refrigério. Orar em línguas é um refrigério espiritual, irmão. Você já viu? Crente no calor da batalha, da guerra, cansado da luta, dos problemas da vida, porque no mundo tereis aflição. Isso é uma realidade. Aí ele chega, se ajoelha, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo. E aí ele começa a orar em línguas, Parece que ele estava no deserto do Saara, alguém ligou o ar-condicionado, refrigério. Parece que ele estava num calor de 60 graus e depois ele encontrou uma cachoeira ou começou a chover, uma chuva torrencial e molha. Orar em línguas traz refrigério espiritual. E terminando, por que voltar para Jerusalém, pastor? Veja, eu falei que Jerusalém é o lugar da comunhão. Jesus comeu com os discípulos, comer fala de comunhão, todos nós precisamos ter comunhão uns com os outros, comunhão com a palavra e comunhão com o Pai. Jerusalém é o lugar da determinação também, Jesus determinou que eles estivessem lá. É o lugar da promessa, da promissão, a promessa virá. É o lugar do sobrenatural. O sobrenatural veio no Pentecostes em um nível tremendo quando eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Falamos que orar em línguas é um elo de conexão espiritual com Deus, é um instrumento de edificação pessoal, é instrumento de iluminação e edificação da fé,
é uma intoxicação espiritual, é uma ignição espiritual, é um refrigério espiritual. E nós vamos agora aprender por que voltar para Jerusalém. De volta para Jerusalém, Rafael. E foi exatamente o versículo 12. Os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, adorando e observando Jesus esse assunto ao céu, mas a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. O chamado da igreja é voltar para suas bases, é voltar para a sua origem. A igreja não começou em Roma, nem em Tóquio, nem em Pequim, nem em Brasília, nem em Washington. A igreja começou em Jerusalém e é lá que ela vai terminar. É para Jerusalém que nós estamos voltando. Por quê, pastor? Nós estamos voltando para Jerusalém. Ponto 1. Jerusalém é o lugar da visão correta. Versículo 10 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu. Ali estavam os 12, menos Judas, né? Os 12 não. Judas não estava, tinha mais os outros, os 11 e mais. A Bíblia diz mais de 500 irmãos. Eles estavam todos lá. E a Bíblia diz que eles estavam olhando para o céu. A visão deles era para o céu, porque Jesus estava voltando para o Pai. E eles estavam com os olhos fitos em Jesus. Jerusalém é o lugar da visão correta. Para onde você está olhando? Para a sua incapacidade? Para a circunstância adversa? Para o problema na sua frente? Para o desafio que você acha intransponível? Para a caranca terrível e feia de Satanás, que está dizendo que não tem mais jeito para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, para nada, que não tem mais jeito para a nação, que não tem mais jeito para o mundo. Aonde você está focando os seus olhos? Se você voltou para o centro da vontade de Deus, o lugar da adoração, chamado Jerusalém, seus olhos estarão fixos na eternidade. Você está olhando para o céu, porque foi do céu que ele foi, da terra que ele foi para o céu, e é do céu que ele vai voltar. A tua bênção não está aqui na terra, a tua vitória não está aqui na terra, a tua vitória está no céu. Olhe para o céu, a visão celestial é o que vai manter você vivo, é o que vai manter você acordado na presença de Deus. Olha para quem do seu lado e diga: olhe para o céu, meu irmão, porque é de lá onde vem a vitória. O lugar da visão correta, irmãos. Eu estou olhando para o meu irmão, para as falhas e defeitos dele, para as suas fragilidades e fraquezas. E eu vou sair da igreja porque aquele meu irmão, ele não olha bem para mim, ele não gosta muito de mim. Você está equivocado, você não está olhando para o lugar correto. Jesus disse que quando chegasse à proximidade da sua volta, ia acontecer revoluções, convulsões no mundo, situações. Aí ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Muitas igrejas brasileiras estão ensinando as pessoas a olharem para a terra. A promessa de um reino terreno. É o melhor carro, é a melhor casa, é o iate, é a mansão. Estão ensinando as pessoas a focarem nas bênçãos terrenas, como se não existisse mais o céu. Mas a igreja que está voltando para Jerusalém, ela está retornando a colocar os seus olhos para cima e ter a visão correta. A visão do céu é a visão de Jesus. O maior sermão, um dos maiores sermões pregados na história da igreja, o título dele era Pecador em a mão de um Deus irado. Um homem magro, míope, chamado Donatas Edwards, século XVIII. Ele pregou esse sermão na igreja dele, não aconteceu nada, não houve efeito, ele ficou frustrado. E aí ele foi chamado para pregar em uma congregação com muita gente. E ele disse: meu Deus, por que eu preguei e não houve resultado na pregação? Então ele se trancou. 3 dias antes de ele subir naquele púlpito para pregar, ele se trancou. Ele passou 3 dias, ele não comeu, não bebeu e não dormiu. Ele orou durante 3 dias. E a oração dele era: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade. Por 3 dias de joelho, ele dizia: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade. 3 dias depois, ele sobe naquele púlpito
magro, ele era míope, com o sermão na mão, o esboço. Ele lê o texto, título do sermão, pecador, irmão dirá dele, começa a pregar. E em um determinado momento, ele fez uma ilustração dizendo: vocês são como um inseto sustentado pela mão de Deus. E só uma coisa chamada graça e misericórdia de Deus não permite vocês caírem no inferno agora. Quando ele estava dizendo essas palavras, diz o biógrafo, historiador, e como um furacão, o poder de Deus entrou na igreja. E as pessoas começaram a se agarrar nas colunas do templo e dizer: nós estamos indo para o inferno. Começaram a cair das cadeiras e gritar: misericórdia, nós estamos indo para o inferno agora. Um homem correu no meio do povo, chegou diante do altar e disse: Senhor Eduardo, por favor, pare de pregar. Ele não tem mais condições de pregar. A glória de Deus entrou naquele lugar, as pessoas começaram a chorar, arrependidas pelos seus pecados. Por uma semana as pessoas não paravam de pensar naquele sermão, eles estavam debaixo do impacto daquele sermão. E ali, naquela cidade, naquela Nova Inglaterra, os antigos Estados Unidos, houve um avivamento poderoso. Os bares se fecharam, os teatros se fecharam, as pessoas começaram a buscar a Deus por causa de uma oração de um homem de Deus que orou: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade. Eu quero convidar você essa noite a colocar os olhos em Cristo, a olhar para cima. A igreja em Jerusalém, ela tem a visão correta, a visão do Cristo ressuscitado, glorificado, e do Cristo que vai voltar. Por isso, Jerusalém, Rafael, é o lugar da expectativa correta. Veja, quando eles estão olhando para cima, o texto continua: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá como o vistes ir. Expectativa correta. Irmãos, antigamente não tinha escola dominical que nos falasse da volta de Jesus. Os pregadores falavam da volta de Jesus. Jesus está voltando. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele tempo Jesus estava próximo a voltar, mas agora ele está 100 vezes mais próximo. Qual é a expectativa sua, meu irmão? As pessoas estão querendo construir um reino terreno, mas aqueles anjos estão dizendo: o que vocês estão olhando para cima, como se Jesus fosse e não voltasse mais. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Eu quero bradar essa noite aqui o grito antigo dos antigos pregadores: Jesus está voltando, igreja, se prepare, a qualquer momento pode ser o toque do último chofar. Os sinais estão aí, você não está vendo? Nós estamos vivendo num mundo difícil de se viver, meu irmão. Nunca se viu tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta frieza espiritual, tantos crentes donos de si próprio, crentes que mandam na sua própria vida e não deixam Cristo viver neles e ser Senhor das suas vidas. Uma igreja que esqueceu da eternidade, está focada nas coisas terrenas. Qual é a expectativa sua? Eu quero dizer, eu estou esperando Jesus voltar. Pode ser essa noite. Cristo está voltando. Esse Jesus que um dia subiu para o céu, dizia os anjos, há de voltar como para o céu. Vocês o viram ir. E para mim terminar, em último lugar, Jerusalém é o lugar da atitude correta. Versículo 14. Todos perseveravam unânimes em oração. Jerusalém é o lugar onde todos oram, irmãos. A Bíblia diz que eles subiram para o cenáculo, porque quem ora sobe. E diz que todos perseveravam em oração. Hoje, se você fizer 15 minutos de oração na igreja, você pode de joelho aí, 15 minutos. Você vai olhar aí, a pessoa não aguenta orar 15 minutos de joelho. Diz aqui a pastora Gorete, que tomou emprestado da apóstola Valnice, 100% de oração, 100% de sucesso. 50% de oração, 50% de sucesso.
30% de oração, 30% de sucesso. 0% de oração, 0% de sucesso. O teu sucesso espiritual, ministerial, o teu sucesso, o teu êxito espiritual depende da tua vida de oração. Se não ora, não se ouve a voz de Deus. Se não ora, não se tem compreensão verdadeira da palavra de Deus. Se não se ora, não se tem experiências com Deus, não há fortalecimento espiritual. O texto está dizendo aqui, irmão, todos perseveravam. Não é que eles oravam um dia e passavam 20 sem orar, não. Eles perseveravam, eles oravam todo dia, eles permaneciam orando. Todos, homens, mulheres, discípulos, apóstolos, crianças, todos estavam orando, porque Jerusalém é o lugar da atitude correta. Qual a atitude mais correta? Oração. É de joelho que a igreja avança. É de joelho que a igreja vence a Satanás. É de joelho que a igreja prossegue militante e vitoriosa. Chama o povo para orar. O povo quer oba-oba, mas não quer oração. O livro de Atos é o livro das ações extraordinárias do Espírito Santo. O livro de Atos é o livro em que Pedro ressuscitou Dorca, em que os aventais de Paulo curavam e expulsavam os demônios. O livro de Atos é o livro em que o céu se abre, Deus entrega a Pedro a revelação da salvação dos gentios. O livro de Atos é o livro onde o Espírito Santo batiza em Samaria, batiza em Damasco, enche em Éfeso. O livro de Atos é o livro das façanhas e das histórias do apóstolo Paulo. Mas por que o livro de Atos é esse livro, pastor? Porque o livro de Atos é o livro da oração. Da oração. Atos 2:42. E perseveravam em oração, comunhão, partir do pão. Veja aí, os 4 pilares da igreja: comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Só tem doutrina verdadeira quando se tem vida de oração. Só se tem comunhão quando se tem vida de oração. E quando se parte o pão da ceia é porque o povo está vivendo em oração. Atos 3 diz, depois de Atos 2:42, Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Agora Pedro e João não tinham vida de oração devocional, tinha, mas eles iam para o culto de guerreiro de oração, que lá em Jerusalém era às 3 da tarde, todos os dias, na Porta Formosa, eles entravam, iam buscar lugar de oração. Atos 4:31, Pedro está lá e todo mundo orando de novo. E a Bíblia diz, orando eles, moveu-se o lugar aonde estava, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Atos 6:4, os primeiros diáconos foram separados debaixo de oração dos apóstolos. Atos 7:59, Estevão cai de joelhos e vê os céus abertos, e em oração ele entrega o Espírito, perdoa os seus algozes, e a Bíblia diz, ele adormece, porque quem ora não morre, mas quem não ora já está morto. Atos, capítulo 9, Saulo de Tarso se transforma no grande apóstolo Paulo, encontra-se Jesus no caminho de Damasco e passa 3 dias e 3 noites orando, e Ananias vem e põe as mãos sobre ele, ora por ele, e ele tem os olhos abertos e é cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, Cornélio sobe ao eirado, e lá ele tem a visão dos céus abertos, enquanto orava, e Deus diz, o mundo gentil tem que ser alcançado também. Atos capítulo 12, Tiago é morto à espada, mas antes que Herodes matasse a Pedro, a Bíblia diz, a igreja estava reunida na casa de João Marcos, em oração por Pedro. Atos, capítulo 13, os primeiros apóstolos são enviados, entre eles Paulo, e a Bíblia diz que a igreja de Antioquia orou antes que enviá-lo, orando, servindo eles ao Senhor, e orando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 16,
Paulo e Silas são presos em Filipos, mas a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e Deus enviou um terremoto, abriu a porta do cárcere, o carcereiro se converteu e começou uma obra, uma igreja aberta ali em Filipos. E eu termino, Atos capítulo 20, versículo 28. O tempo de Paulo na igreja de Éfeso, de 3 anos e meio, termina. E Paulo vai se despedir dos irmãos de Éfeso. E a Bíblia diz, ajoelha-se e ora, e chora, e clama juntamente com eles. Irmãos, é tempo de voltarmos a ser a igreja que ora. O teu tempo de oração denuncia a tua prioridade. Quem ama a oração, ama a Deus. Porque o que é oração? É uma comunicação entre pai e filho. Tu passas 30 dias, 40 dias sem falar com teu filho. Meu filho está na Bahia. Eu até falo pouco com ele, tem que falar mais. Eu nunca passei, depois que ele foi, 30 dias sem falar com ele. Eu digo que sou filho de Deus e passo 30 dias sem falar com ele, sem orar. De volta para Jerusalém significa dizer, voltar para o lugar da visão correta, da expectativa correta, da atitude correta. E nós vamos ficar de pé agora, porque nós vamos orar e celebrar a ceia do Senhor. Jerusalém, pastor, é o lugar da comunhão, da determinação, da promissão do sobrenatural. Em Jerusalém, o sobrenatural acontece quando os discípulos oram em outras línguas, que é um elo de ligação espiritual, um instrumento de edificação pessoal, um instrumento de iluminação e edificação da fé, uma intoxicação espiritual, uma ignição espiritual e um refrigério espiritual. Voltar para Jerusalém é voltar para o lugar da visão correta, da expectativa correta e da atitude correta. Amém? Água, por favor. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Enquanto eles cantam aí, você pode orar. Podem começar cantando já, Rogério. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Feche teus olhos. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Oh, meu Deus. E pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Adore a Deus. Que nos traz restauração. Ora baixara catarabanaraba raxerequetere barabanai. Do sangue, nada além do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tua cruz mostra tua graça,
fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Eu te adoro, Senhor, tu és digno. Honra pertence a ti. Que nos Glória pertence a ti. dos pecados. Oração pertence a ti. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do Abaixar, sangue. Xere cantarabaraba, choro cotarabarabana. De Jesus. Ora baixava catarabana. Oh Deus, Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. abaixava catarabana. Oh Deus, Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, aleluia! Glória a Deus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um Bendito seja caminho o teu para Ele, eu te adoro. onde posso me achegar Poder de Deus. somente pelo sangue. Oh, aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos proceder à ceia do Senhor agora. Daqui a pouquinho, pastor, alguém ajuda aqui, Renato, por favor. Deixa que Renato vai com o borrifador. Você vai, enquanto eles distribuem, você vai só. Então a Adna vai com. Tanto faz. Né? Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse aos discípulos: fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, ou beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor, mas quando somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. Então os diáconos agora vão passar, não é? Borrifando as suas mãos, entregando aí. Nós já compramos aí esses elementos já de fábrica. Só um minutinho. Vocês vão entregar e você vai... Tem o pão aí, né? Você vai tirar o pão. Depois que você comer o pão, que você vai abrir o cálice. Quem é que vai participar? Todos os que são membros batizados nas águas dessa igreja ou de qualquer igreja evangélica, que estão em comunhão com a igreja, mas já são batizados nas águas, estão em comunhão com a igreja e com os irmãos, podem participar dessa mesa de comunhão, dessa mesa do Senhor. Então, enquanto eles cantam, os diáconos vão passando aí. Você que vai, para ficar mais fácil, você que vai ceiar, você fica de pé. Se você não for ceiar, você se senta, por favor, para ficar mais fácil para eles. Ok? Podem ir. Primeiro borrifa a mão. Depois pega o cálice. Deixa eu... Rony, ajuda aqui. Joab, fica aí na porta para Rony ajudar aqui. Tem outro borrifador aí, pastor. Os dois, porque um fica de um lado, outro do outro. Para a gente ser mais rápido. Pronto, Cício, você vai para o outro lado agora. Ádia fica de um lado, você vai para o outro. Só o pessoal que está em pé. Vocês podem cantar. Deus leva-me a todas as alturas. Oh Deus, te ouço a tua voz, fala de tua justiça. Adore a Deus, adore a Deus. E pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia, glória a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aleluia.
Você vai abrir agora aí com cuidado para não derrubar, né? Até eu tô achando. Pronto, você pega o pão. Levante o pão. Obrigado, Pai, porque pelo teu corpo, pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, Pai. Podemos participar desse pão porque estamos em comunhão contigo. Obrigado, porque o Senhor entregou o seu corpo para ser ferido na cruz. Para podermos entrar em um nível de comunhão contigo sobrenatural, internalizarmos a tua vida em nós, Pai. Muito obrigado. Pode comer o pão agora. Levanta o cálice, Senhor. Obrigado, porque somos salvos, redimidos, purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Esse sangue nos purifica de todo pecado, nos reconcilia. Este sangue é a base da nossa vitória contra o inimigo, Senhor. Temos acesso à tua presença pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos ter comunhão contigo. Ora babachacata, cheira barabacoia manarabacanta rabachabana, charabassore manariacoma navacharacata. Somos lavados, purificados, transformados, redimidos pelo sangue de Jesus. E o Senhor tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber. Poder de Deus, nós te adoramos, Jesus. Nada além do sangue. Oh Deus, Nada além do glória ao teu nome. de Jesus. Ser exaltado, Senhor. Adore a Deus, querido. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além
Amém. Coloca a mão no seu coração, diga: Pai, obrigado por essa noite, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, pela tua palavra, que eu posso ter comunhão contigo. Eu estou no lugar da promessa e eu sei que ela está se cumprindo na minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo, o maior presente de Jesus para a igreja, pela linguagem de oração sobrenatural, o maior presente do Espírito Santo para mim, Pai. Eu quero te agradecer, porque eu sei que esse é o lugar da visão correta, esse é o lugar da expectativa correta, esse é o lugar da atitude correta, Senhor. Portanto, eu quero nessa hora declarar que nesse ambiente onde a tua presença é uma realidade, eu tomo a decisão de entregar a minha vida a ti. Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, declarando que a partir de hoje viverei para fazer a tua vontade. E eu que estava distanciado de ti, volto para os teus caminhos, me reconcilio contigo, declarando, Pai, que a minha vida pertence somente a ti. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui essa noite, você diz: pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez, eu quero entregar a minha vida a Jesus, aceitá-lo como meu Salvador. Ou então você diz: eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu estou voltando para a casa do Pai agora, eu quero retornar para a casa do Senhor, eu quero aceitar Jesus. Tem alguém que quer fazer a sua decisão? Faça assim com a mão, dizendo assim: hoje eu entrego a minha vida a Jesus, pastor. Hoje eu estava afastado, estou voltando para a casa do Pai. Amém? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Aplauda forte. Vem aqui na frente.